Feliz Páscoa a todos, domingo da Páscoa da Ressurreição do Senhor. Entre os acontecimentos daquele dia, há episódios que passam muitas vezes desapercebidos, porém bem analisados, revelam em toda a sua força o poder do amor. Comenta o Monsenhor João Cladias, o fundador dos Arautos. Quia resurrexit sicut dixit. Tal como havia anunciado aos seus, Jesus ressuscitou. Podemos conferir isso no Evangelho de São Mateus, capítulo 12, versículos 40, capítulo 16, versículo 21, capítulo 17, versículo 9, capítulo 17, versículo 22 e assim vai em diante. Esse supremo fato já havia sido previsto por David. Podemos conferir isso nos Salmos 15, versículo 10. E por Isaías também podemos conferir, Isaías capítulo 11, versículo 10. São Paulo ressaltará o valor desse grandioso acontecimento. Se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação. E também é vã a vossa fé. Isso nós podemos encontrar na Epístola de São Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 14. Daí a importância capital da Páscoa da Ressurreição, a magna festa da cristandade, a mais antiga e centro de todas as outras, solene, majestosa e pervadida de júbilo. Hac esse dies quam fecit Dominus exultemus et letemur in ea. Esse é o dia que o Senhor fez, seja para nós dia de alegria e felicidade. Salmos 117, versículo 24. Na liturgia, essa alegria é prolongada pela repetição da palavra Aleluia, pelo branco dos paramentos e pelos cânticos de exultação. Com razão, dizia Tertuliano, somai todas as solenidades dos gentios e não chegareis aos nossos 50 dias da Páscoa. Na ressurreição do Senhor, além de contemplarmos o triunfo de Jesus Cristo, celebramos também a nossa futura vitória, sendo aplicáveis a nós as belas palavras de São Paulo. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está o teu aguilhão? Epístola do Apóstolo São Paulo, aos Coríntios, capítulo 15, versículo 55. Cristo foi o único que ressuscitou por seu próprio poder. Elias operara a ressurreição do filho da viúva da Sarepta, em casa de quem vivia. Mais tarde, o mesmo faria Eliseu com o filho da uma sunamita. O próprio Salvador, tomado de pena, ao encontrar o cadáver da filha de Jairo, ordenou às mulheres que não mais chorassem, pois a menina apenas dormia. Jesus conservou consigo apenas os pais e 3 apóstolos, e tomando-a pela mão, disse: Menina, eu te ordeno, levanta-te. Ela se pôs de pé, cheia de vida e de alegria. Maravilhados com o prodígio, os pais nem se deram conta de que a jovenzinha precisava de alimentar, e o próprio mestre teve de lhes lembrar isto. A compaixão de Jesus pelos sofrimentos humanos se manifestou novamente ao deparar ele com um enterro na cidade de Naim. Todos caminhavam consternados em extremo, pois falecera o filho de uma viúva, seu único sustento. O féretro encontrava-se cercado por gente desfeita em pranto. As misericordiosas entranhas de Nosso Senhor se comovem. Não chores, diz ele à pobre mãe. E colocando sua onipotência divina a serviço de sua bondade infinita, diz: Moço, eu te ordeno, levanta-te. Obedecendo à solene voz do Criador, começou a falar aquele que havia pouco ainda era defunto. Jesus tomou-o pela mão, entregou-o à sua mãe. A mais impressionante de todas as ressurreições operadas por Jesus foi, sem dúvida, a de Lázaro. Maria, irmã do morto, advertiu o mestre de que o cadáver já entrara em decomposição, pois recebera o ósculo da morte 4 dias antes. Entretanto, apesar de saber Jesus que o milagre a ser efetuado aguçaria a inveja dos fariseus e assim apressaria sua própria morte, ele ensinava ardentemente por cumprir os desígnios do Pai. Num sagrado coração de Jesus,
Encontram-se então dois fortes sentimentos harmônicos: a compaixão por seu amigo Lázaro e pelas irmãs dele, e a pressa em realizar a finalidade de sua encarnação. Manda que se remova a lápide da entrada do túmulo. Um repugnante odor se espalha entre os presentes. Uma voz possante e onipotente ordena: Lázaro, vem para fora. À boca do túmulo, cavado na pedra, um cadáver revivescido apresenta-se com dificuldade, com vendas por todo o corpo, uma nova determinação: desatai-o e deixai-o ir. Dito com divina serenidade, era a mesma voz àquela à qual os ventos e os mares obedeciam. Na Sexta-feira Santa, ressurreições numerosas se operaram, acontecendo concomitantes ao terremoto, às trevas e ao rasgão do véu do templo. Os justos deixaram suas sepulturas, passaram pelas ruas e apareceram em muitas pessoas, certamente para increpá-las pelo deicídio, pelo pecado que cometeram de matar a Deus. Ao longo da era cristã, haverá outras ressurreições. São Pedro fará retornar à vida Tabita. São Paulo, com um abraço, reerguerá da morte o jovem Eutico. São Bento devolverá com saúde a um camponês o filho cujo corpo inerte havia sido posto à porta do mosteiro. Mas, se numerosas foram as ressurreições ao longo dos tempos, no que se distingue especialmente ao de Cristo, em primeiro lugar, nunca ninguém profetizou seu próprio retorno à vida terrena. Menos ainda pode alguém operar por seu próprio poder esse milagre tão acima da natureza criada. Destruí este templo e eu o reedificarei em 3 dias. Evangelho de São João, capítulo 2, versículo 19. Era a maior prova de que Jesus dissera a verdade, mas de que Jesus é verdade. Nenhum ato poderia ser mais convincente que esse, mas nem por isso se convenceram os maus. Enquanto elas voltavam, alguns homens da guarda já estavam na cidade para anunciar o acontecimento aos príncipes dos sacerdotes. Reuniram-se estes em conselho com os anciãos. Deram aos soldados uma importante soma de dinheiro, ordenando-lhes: vós direis que seus discípulos vieram retirá-lo à noite enquanto dormias. Se o governador vier a saber, nós o acalmaremos e vos tiraremos de dificuldade. Os soldados receberam o dinheiro e seguiram suas instruções. E esta versão é ainda hoje espalhada entre os judeus. Nós podemos encontrar esta verdade, ou seja, este episódio em que se faz essa mentira no Evangelho de São Mateus, capítulo 28, versículo 11 a 15. Demonstração mais grandiosa de sua própria divindade impossível. Má fé, mas entranhada entre seus inimigos, inimaginável. Um aspecto pouco comentado na narrativa da ressurreição de Jesus. Embora não o tenham afirmado os evangelistas, é de senso comum e os bons autores são concordes a este respeito que Jesus apareceu em primeiro lugar à sua mãe, logo após a ressurreição. Na sequência apareceu a Santa Maria Madalena. E depois a outras das santas mulheres. Do que motivo teria escolhido as mulheres para se manifestar antes dos próprios apóstolos? Por que motivo teria escolhido as mulheres para se manifestar antes dos próprios apóstolos? Voltemos nossa atenção para uma passagem do Evangelho muito pouco analisada. Passado o sábado, Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e Salomé compraram aromas para ungir a Jesus. E no primeiro dia da semana foram muito cedo ao sepulcro, mal o sol havia despontado, e diziam entre si: quem nos há de remover a pedra da entrada do sepulcro? Agiam impensadamente, ou seja, de modo substancialmente imperfeito, por várias razões. Sabiam que o cadáver havia sido ungido 2 dias antes. Por que fazê-lo de novo? Ademais, tratava-se do corpo de uma pessoa falecida havia 48 horas. Por fim,
é de bom senso que não se deve violar uma sepultura, qualquer que seja, e as leis romanas não toleravam uma transgressão desse tipo. Havia dificuldades adicionais, como elas mesmas confessam. Quem nos há de remover a pedra? Naquela hora, era improvável que encontrassem homens aos quais pudessem pedir tal serviço. E na hipótese de lá haver, alguns prestar-se-iam a realizar tarefa tão perigosa. O sepulcro havia sido lacrado com todos os cuidados dos odiantes adversários de Jesus, como sabiam os discípulos. Os príncipes dos sacerdotes e os fariseus asseguraram o sepulcro selando a pedra e colocando guardas. Como iriam elas convencer as sentinelas a lhes permitir abrir o túmulo e retirar o cadáver? E nada indica que elas tenham exposto seus planos a São Pedro e aos outros apóstolos. É mais uma nota de imperfeição. Agiam por conta própria num assunto que poderia comprometer toda a igreja nascente. Qualquer violação da sepultura deixaria a incipiente comunidade cristã em complicada situação diante das autoridades judaicas e romanas. Os simples fatos de chegar a fazer aos vigias alguma proposta quanto ao cadáver daria razão aos príncipes dos sacerdotes e escribas que haviam solicitado ao governador romano uma guarda diante do túmulo de Jesus, pois seus discípulos poderiam vir roubar o corpo e dizer ao povo: ressuscitou dos mortos. Outra questão de grande peso para a avaliação dos fatos é esta: por que Nossa Senhora não se juntou a elas? Terão perguntado à mãe de Jesus se estava correto aquele modo de proceder? Além do mais, elas mesmas não criam na ressurreição. Do contrário, teriam preferido ficar nas proximidades do Santo Sepulcro para aguardar os acontecimentos. Igualmente, não lhes teria ocorrido a ideia de embalsamar de novo o corpo, a fim de protegê-lo da gravidade do tempo e da decomposição. Este juízo parece por demais severo, ainda que apoiado em autores de grande importância, e de fato o é. Acrescenta-se a isto que os próprios apóstolos consideravam a situação com a gravidade que estamos descrevendo. As terríveis notícias sobre os acontecimentos da paixão do Senhor, que se haviam propagado por todos os lados, e o ódio que podia sentir pairando no ar, havia-lhes incutido terror até o fundo da alma. Por isto estavam trancados no cenáculo. Ora, é precisamente em meio a esse clima de tragédia e pânico que aquele grupo de piedosas mulheres, sem muito refletir sobre as consequências de seus atos, resolve sair antes do raiar da aurora. Apesar da sua imprudência, as mulheres não foram repreendidas. Podemos imaginar a enorme preocupação que tomou a todos no cenáculo ao darem por falta dessas mulheres. E também o alvoroço que deve ter havido e os olhares de reprovação quando elas voltaram para contar o que haviam presenciado no túmulo de Jesus. Apóstolos e discípulos não só não acreditaram na narração, como atribuíram tudo à fértil imaginação feminina. Mas essas notícias pareciam-lhes como um delírio e não lhes deram crédito. Ao narrar episódios dos discípulos de Emaús, São Lucas lhes coloca nos lábios um lamento sobre tais mulheres que haviam assustado os que estavam no cenáculo. Apenas São Pedro e São João resolveram se mover para certificar-se do que ouviram e creram em Santa Maria Madalena depois de examinarem o sepulcro de Jesus. No fim de tudo, as próprias mulheres se deram conta do perigo a que se haviam expostos e da imprudência cometida. Elas saíram do sepulcro, fugiram trêmulas e amedrontadas, e a ninguém disseram coisa alguma pelo caminho, por causa do medo. Esta é a reação característica dos imprevidentes. Antes do ato, o perigo não existe. Após as primeiras configurações deste, o pânico. Diante desses fatos,
tornam-se incompreensíveis as atitudes de Nosso Senhor para com elas. Façamos uma breve recapitulação dos fatos. Por escolha de Jesus, a precedência na pregação do Evangelho cabia aos homens, os 12 apóstolos e 72 discípulos. Ora, o mais importante de todos os milagres, o fundamento da nossa fé, a ressurreição do Senhor Jesus, não é comunicado aos homens em primeiro lugar, mas sim às mulheres. Elas são encarregadas pelo Rabboni, mestre, de transmitir a boa nova para os próprios apóstolos e discípulos, a fim de que estes a anunciem pelo mundo, por como eles nem sequer chegam a lhes dar crédito. Jesus manda 2 anjos para lhes comunicar o grande acontecimento. É a primeira vez que no Evangelho deparamos com o termo ressurreição após a morte do Senhor. Elas não só não recebem a menor recriminação da parte dos mensageiros celestes, mas são tratadas com enorme bondade e deferência. Um dos anjos as recebe com palavras carinhosas, procurando logo de início desfazer-lhes o medo e mostrar-lhes que conhecia perfeitamente a alta razão que as movia até ali. Como ficou visto mais atrás, Jesus apareceu a Maria, sua mãe, logo após sair do sepulcro. Em segundo lugar, a Madalena, com enorme ternura, chamando-a pelo nome, e em terceiro, as outras mulheres também com muita bondade, deixando que dele se aproximassem e até osculassem seus pés. A esta altura, nos perguntamos por que essa diferença de atitude de Jesus para com elas de outro lado e para com os apóstolos de outro? O trato do Senhor para os apóstolos é bem descrito por São Marcos. Finalmente apareceu aos 11 quando estavam à mesa e censurou-lhes a sua incredulidade e dureza de coração, por não terem dado crédito aos que o viram ressuscitado. Sua primeira palavra, portanto, segundo o evangelista, é de censura para com eles. Que diferença? Por quê? Não teria entendido nada dessa sublime missão quem afirmasse que Jesus quis dar preeminência à mulher sobre o homem. Não é este o caso. Na verdade, tais episódios deixam transparecer claramente a essência do evangelho que Nosso Senhor havia resumido nos seguintes termos: dou-vos um mandamento novo, amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado, assim também deveis amar-vos uns aos outros. É num perfeito amor a Deus e ao próximo que está a síntese do evangelho. Era então grande o amor que aquelas mulheres tinham por Jesus, que até seu instinto de conservação havia sido definhado no que significasse ir ao encontro dele. Carregavam imperfeições, mas o amor pelo Senhor era puro. E quando esse amor é assim, acrisolado, Cristo mesmo toma sobre si a tarefa de aperfeiçoar as ações que a natureza humana decaída venha a realizar. Com essa afirmação, não é a nossa intenção fazer uma apologia da imprudência enquanto tal, mas ressaltar como as atitudes irrefletidas das santas mulheres do Evangelho eram compensadas pelo puro amor de Deus à caridade. É por demais exíguo o espaço destas páginas para discorrer sobre a falsa e verdadeira prudência. A primeira entrincheira a alma no mero raciocínio e abafa o fervor. Mas nesse episódio do Evangelho vemos premiado o amor, mesmo quando tingido de imperfeição. São Paulo se refere a essa supremacia do amor ao afirmar de nada valerem o dom das línguas, o de profecia, o da ciência e outros sem a caridade. O fervor é um tesouro. São Tomás transcreve este pensamento de Aristóteles: os que são movidos pelo instinto divino são mais audazes. É oportuno lembrar que também o coração do jovem costuma mover-se pelo amor, sobretudo quando arrebatado pelo fervor primaveril.
tal como as santas mulheres, muitas vezes não seguia pela prudência nem pela razão, mas sim pela audácia. Se trata de um amor desinteressado e puro, Deus o premia. Essa chama é um tesouro que precisa ser tratado com carinho. Cabe aos pais e aos educadores não extingui-la, mas direcioná-la para as sendas do bem e da virtude. Terminamos estas reflexões com uma explicação de São Pedro Julião Aimar, fundador da obra da adoração perpétua ao Santíssimo Sacramento e da Congregação Sacramentina. A princípio foi pela cruz que Nosso Senhor elevou até si as almas, mas pensava também no seu trono eucarístico. Elevou-as pela atração, pela força de seu amor, mas este amor só é verdadeiramente poderoso quando se torna uma paixão sobrenatural. Todo pensamento, toda virtude que não se termina por uma paixão é apenas infantilidade. O amor só triunfa quando se torna paixão, porque esta é a afeição devota. Do contrário, o amor continua mesclado de amor próprio. Não é capaz, senão de atos isolados de devotamento, para desobrigar-se. As paixões na ordem cristã seguem a mesma marcha que na ordem natural. A paixão concreta concentra o homem. Falo das paixões humanas, independentemente do vício e do mal. Considerai aquele que ambiciona chegar a uma situação honrada e elevada. Não trabalha senão para atingir esse objetivo. 10, 15 anos, não importa, é belo. A paixão da unidade, tudo servirá para os seus desígnios, para auxiliá-la a realizar seu projeto. Tudo para ela é apenas o meio de chegar ao fim. Todo homem que não tem uma paixão ainda não começou a viver. Na realidade, todos têm. Pode ser má, pode tornar-se um crime contínuo, mas pode também ser digna e benfazeja. Isso a todos acontece. Não se marcha sem ter um objetivo desde que se tenha senso. Na ordem sobrenatural é também necessário ter uma paixão, sem isso nada fareis. Amai aproximadamente determinado mistério, determinada virtude. Do contrário, permanecereis como um operário em seu trabalho. Jamais vos tornareis um herói. Dizem, é exagero. Mas o amor não é senão exagero. Exagerar é ultrapassar a lei. Pois bem, o amor deve ser exagerado. Nessas considerações desses fatos, nós vamos encontrar aqui aspectos muito bonitos e interessantes com relação à atitude de Santa Maria Madalena, que quase podemos lhe atribuir a virtude da procura. Ela estava sempre à procura do Senhor, à busca do Senhor constantemente. E Deus não deixou de compensar esta atitude dela, de estar continuamente à busca do Senhor. Como compensou, foi a primeira a receber as primícias da notícia da ressurreição do Senhor. Isso não foi dado a ninguém, mas a ela, que quando estava com as amigas quando foram ao túmulo, mas algumas delas retrocederam espavoridas. Ela permaneceu ali até receber a notícia e, sobretudo, ver o Senhor com seus próprios olhos e quase ia tocá-lo. Não fosse ele, o Senhor Jesus Cristo, a dizer: não me tangere, não me toqueis, porque ainda não fui à casa do Pai. Justamente que a Santa Maria Madalena não podia tocar em Jesus Nosso Senhor, porque tinha se dado ali o milagre dos milagres. Santa Maria pensava que Jesus era aquele mesmo, aquele do tempo anterior, com aquele corpo padecente. Não, já estava de corpo glorioso. Ele estava resplandecente. Ele tinha sido outorgado o privilégio único e singular de usar da impassibilidade, da subtileza, de tantos outros privilégios de um corpo glorificado. Portanto, era imperioso, era mistério que ele se voltasse ao Pai e fizesse uma ação de graças bem profunda para depois apresentar-se e deixar-se tocar ou deixar com que as pessoas usufruam da sua presença. Era natural, dentro do senso hierárquico, do senso de gratidão de Jesus Nosso Senhor, era mistério que ele primeiro evolasse ao Pai e de lá ele voltasse para se oferecer à humanidade. Pois bem, nós damos por encerrada essa nossa apresentação, essa nossa consideração, ponderação a respeito da ressurreição do Senhor, e esperamos ser bem fazeja para todos os ouvintes que nos escutam no presente momento, com o auxílio misericordioso da Nossa Senhora da Ressurreição.
aquela que se manteve sempre firme, com chama acesa na fé na ressurreição, saberá nos fazer sentir os reflexos das graças e bênçãos próprias inerentes a essa grande solenidade da Páscoa do Senhor, passando desta vida para outra, sobretudo da ressurreição e vencendo a morte maldita e nos outorgando a vida eterna. Que Nossa Senhora de Jesus, mais uma vez, estiveram convosco na apresentação do tema o Padre Arão dos Arautos do Evangelho e o irmão David Mugaduia na sonoplastia. Que Nossa Senhora ajude a todos mais uma vez. Salve Maria!